Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o 15º Quaresma Detox Almanacs. Acesse como cuidado de si, exercícios e experimentações para a manutenção da integralidade do ser. E conversas sobre aquilo que nos fortalece, que fortalece esse nosso ser quadrimembrado em suas camadas espiritual, astral, vital e física. Começo, então, com o meu boletim da Quaresma. Gente, vou ser bem sincera, dormi muito mal. E por quê? Olha do lado, um B e um R de razoável. Por quê? Porque eu fui assistir o Jornal Nacional. Assisti o Jornal Nacional e aí, claro, quem consegue dormir? Aquilo foi me dando uma tristeza e uma raiva, bem, prejudicou o meu sono. E aí, vamos lá, sem farinha, tudo bem? Caminhei também. Ganhei ótimo nesses dois quesitos, mas a cabeça e o coração sofreram um pouquinho e prejudicaram o sono. Então, hoje a gente tem no espiritual, cuidado de si, no astral, gerações, no vital, vegetais, as plantas que a gente está, plantas não convencionais que a gente está estudando, e no físico, corporificar. A ênfase do dia é quarta rodada, já na quarta rodada dos Gerações. E nós vamos continuar junto com a professora, mestre Cláudia Soares, que está nos conduzindo pela dissertação de mestrado dela, Velhices e Envelhecimento. Olha, vamos ver, mestre em gerontologia social pela PUC, e ela que está conduzindo com a gente esse processo. E a gente está falando de envelhecimento ativo. E no envelhecimento ativo, a tese dela está alojada, vocês vão ver, no conexãocorpoestudio.com.br. E hoje ela está trazendo uma coisa que eu fiquei pensando, não sei o que vocês acham, vamos conversar. Diz assim: no ano de 2007, em uma conferência pronunciada em Barcelona, Zygmunt Bauman evocou os escritos sobre gerações de José Ortega y Gasset. Eu adoro ele. O sociólogo polonês lembrou que a principal contribuição do filósofo espanhol não se constitui na ideia de sucessão entre gerações, uma ideia muito presente no pensamento e no senso comum da época, e, na verdade, de todos os tempos. Mas olha só a ideia deles. A ideia deles é de coincidência e sobreposição, isto é, a coexistência parcial entre as gerações. Então, não é uma atrás da outra, todo mundo junto. Claro, isso é uma base para o pensamento intergeracional. E aí, continuando lá, com o Bauman, as fronteiras que separam as gerações não são claramente definidas. Não podem deixar de ser ambíguas e atravessadas, e definitivamente não podem ser ignoradas. No mesmo congresso, o sociólogo francês, que eu também adoro, Michel Maffezoli, abordou o tema das gerações que vivem juntas a partir da noção de, olha que noção linda, hospitalidade, evocando a metáfora da tribo, que se tornou famosa. Lembrou que a convivência entre anfitriões e convidados, adultos e jovens, torna-se mais frutífera quanto mais ela se baseia
no prazer da competição e do jogo. Eu fiquei meio assim com isso, mas como eu estou lendo com vocês de pouquinho aqui, fiquei pensando se essa competição estrutural, se realmente ela nos faz bem. E aí, eu estava lendo isso, mas, sabe, eu estava escutando uma especialista, uma pessoa da área da saúde, que falou que essa geração, esses jovens de agora, que eles nasceram na cultura neoliberal, mesmo aqui, mesmo sobre a era Lula, a gente tinha uma cultura neoliberal, que era o que me incomodava demais naquilo tudo. Eu entendo a questão do consumo, mas eu acho que faltou colocar uma perspectiva anticapitalista. Não adianta agora falar isso, mas esses jovens nasceram nessa cultura, cresceram nessa cultura, vieram do Fernando Henrique para o Lula nessa cultura, continuaram vivendo nessa cultura. A cultura do descarte, a cultura do tanto faz. Essa é a cultura, que é o extremo do neoliberalismo. E aí, fiquei de mal. Coloquei aí essa citação do Maffesoli, mas fiquei de mal. Vou lá, do que a Cláudia nos trouxe. As gerações jovens vivem esses valores hedonistas em uma forma paroxística. Contudo, através de um processo de contaminação, é o corpo social que acaba sendo afetado. Está aqui a dissertação da Cláudia e o bordado, deixa eu mostrar, o bordado que ela fez como memorial da pesquisa dela. Eu agora quero ler essa belezinha aqui, que é a mandala lunar. Buscamos de todas as formas suprimir a tristeza e o cansaço. Olha eu! Todos nós, né, gente? Mostrando-nos sempre alegres e produtivos. É assim, é assim. Ai, queremos comer as mesmas frutas o ano todo. Celebramos o casamento, mas não o divórcio. A morte é um tabu, assim como a menstruação e a menopausa, que são muitas vezes tratadas como doenças. Rejeitamos nosso próprio corpo e tentamos nos adequar à lógica linear de uma sociedade que quer que tudo esteja sempre estável ou crescendo às custas do apagamento ou supressão das menstruações, falam as queridas, ou das emoções. É isso mesmo. É isso aí. Ó, se quiser apoiar, apoia. Muito bem, vamos para os vegetais, isso sim, vamos para os vegetais. Eu vou tomar um gole do meu suco verde. Hoje tá com Ora Pronobis, Bela Emília, peixinho, manjericão e salsinha. Tá gostoso, gente, muito bom. E nós estamos na culinária selvagem. Hoje a gente vai ler mais um pouquinho de como que dos métodos de esterilização. Hoje a gente vai fazer o método de esterilização. Ontem foi do forno, hoje da máquina de lavar louças. Introduzir os frascos, as garrafas e as tampas em um programa com água quente antes de usá-lo. Bem, a gente está falando dos métodos de esterilização. É assim mesmo, simples. E eu queria dizer, viva a universidade pública. E foi uma pena que, quando as universidades públicas cresceram, floresceram, foram incentivadas, que a gente não conseguiu lá. Eu era uma batalhadora para isso, para demover essa mentalidade capitalística neoliberal, né? Porque a produtividade,
o Sempre Bem estava lá também. A gente lutava, e ainda luta, todo dia contra isso. Mas é gostoso. Vamos lá. Olha que eu trouxe, que delícia. Um overnight. 35 mil pessoas lá no Facebook falando disso. A Ana Carolina Santos estava falando do que ela faz. Ela coloca 3 colheres cheias de aveia em flocos, 1 colher de chia. Desculpa, ficou junto. Leite desnatado até cobrir a aveia, iogurte natural, fruta de sua preferência e deixe descansar na geladeira de um dia para o outro. Eu gosto de fazer na casca do coco. No próprio coco natural. Fica o meu pote. Faz tempo que eu não faço isso, qualquer dia desse eu vou fazer. Vamos para o físico. Corporificar. Vamos corporificando a experiência. Hoje eu trouxe uma citação do capítulo 5 do nosso livro. A gente está caminhando por ele. Todos criamos individual e coletivamente histórias e mitos para dar sentido à existência. As histórias nos ajudam a enfrentar o mistério de nossa existência como corpo e a preencher o espaço interno e externo desconhecido. Nossa organização genética cria uma história que nos fala como formar corpos. A sociedade nos fala, por meio de histórias, como nos comportar. E histórias são escritas por cada um de nós que sobrevive, cresce e se individua. Nós nos contamos histórias para racionalizar ou dar sentido a um evento ou dar-nos parâmetros para agir. Vamos ler, então, um pedacinho daqui da Mandala Lunar, o Encorpar. Bonito esse texto das mulheres autoras. Elas dizem assim, né? A gente estava falando justamente da dualidade, da visão dualista, que está na raiz da mentalidade também. Toda essa mentalidade que a gente está ancorada é nossa visão dualista. Pobres e ricos, mulheres e homens. É isso, essa é a mentalidade. E aí, elas estão dizendo, nosso corpo e nossa mente estão interligados. A mente tem uma natureza inquieta e rápida, com uma tendência de ir para o futuro e criar ansiedade, para o passado e gerar tristeza e culpa, ou remoer pensamentos. Temos o desafio de entender a forma como a mente funciona e nos colocarmos disponíveis para viver no presente. Já o corpo processa as informações de maneira mais lenta e retém as experiências vividas de forma mais profunda. Nossas experiências e vivências ficam registradas no corpo e interagem como um todo o nosso organismo. Tudo o que pensamos e sentimos é traduzido imediatamente em informações bioquímicas através de hormônios e neurotransmissores, as moléculas da emoção. É isso aí, não é? Tá tudo aqui. Vamos para o cuidado de si. A gente faz o exercício, né? É difícil todo dia você pensar nessas coisas. É difícil todo dia você investir nisso. É difícil você continuar fazendo isso, acreditando nisso, numa situação, numa conjuntura como a que a gente vive. Mas eu gosto sempre de lembrar da pergunta que os filhos dos alemães natos na Alemanha durante a tragédia que se abateu por lá, os filhos daqueles alemães que não estavam correndo risco, que estavam vivendo muito bem na bonança, classe média, os filhos daqueles alemães que cuidaram dos judeus, que esconderam os judeus, que protegeram, que se mantiveram na resistência, colocando em risco esses filhos. E quando esses filhos cresceram, foi feita uma pesquisa, perguntaram aos pais, por que vocês fizeram isso conosco?
colocaram em risco? Por que vocês não deixaram os judeus irem para os fornos tranquilamente? Não era com vocês esse assunto? E aí eles responderam, é que não era possível fazer diferente. Eu acho que é isso. Não adianta nada. Não resolve nada. Está aqui. Fazer as nossas tabelas. Mas não é possível fazer diferente, gente. Não é possível. Vamos ao cuidado de si. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. A gente está no retorno a si mesmo. Tem a ver com isso, né? De não ser possível fazer diferente. Tem a ver com isso. A gente está falando da questão da salvação. Essa palavrinha é complicada, sabe? Porque ela foi usada muito como aparelho de Estado. A gente vai olhar um pouco essa semana para essa questão da salvação. Olha ela aí, no texto. A gente está vendo na hermenêutica do sujeito essa salvação. E aí, o Foucault diz assim, o termo salvação é absolutamente tradicional. É preciso salvar-se para salvar os outros. Oxalá a gente consiga, né, gente? Daqui a anos, quando meu filho me perguntar, ô mãe, por que você ia para o ar todo dia? Aí eu vou responder para ele. Não dava para ser diferente. Um beijo, gente. Até amanhã.